sua escola da Torá. Shalom, queridos, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Casa do Caminho, a sua escola da Torá, e é muito bom ter você por aqui. Estamos aí nesse processo de estudo de Bereshit, a primeira paraxá, e na nossa última aula já foi poderosa, e com certeza nós imaginamos que ia ter um fluxo de ensino aqui em alta velocidade, mas não temos pressa, e é muito bom porque tem sido verdadeiramente um tesouro escondido que está sendo revelado a nós, e com muita graça e com muito poder a gente tem aprendido da parte do Eterno. Eu quero começar orando com você e depois dando a bênção da Torá, e nós vamos continuar a nossa aula aqui para que você possa estar crescendo e aprendendo cada dia mais a respeito da Torá do Eterno. E nesse tempo, nessa paraxá que nós estamos desenvolvendo, é muito poderoso porque toda a fundação da história da humanidade estão codificados nesse texto, nesse livro de Gênesis, e vai ser muito poderoso nesse tempo. Pai, em nome de Yeshua, nós agradecemos por esse tempo, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo nesse momento e aqueles que irão assistir posteriormente, que a tua unção permaneça sobre esse tempo aqui, abrindo entendimento, trazendo sabedoria e graça, para que nós não apenas venhamos a entender no cognitivo, mas manifestar a vida do Mashiach em nós, para vivermos conforme a Torá. Nós oramos agradecidos por esse tempo, em nome de Yeshua, amém e amém. Amém, queridos. Vamos então para a nossa declaração. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos e nos outorgou sua Torá. Bendito és tu, Adonai, que nos outorga a Torá. Amém. E por falar em Torá, eu estou aqui, não sei se tá dando para ver no vídeo aí, estou aqui me exibindo, que chegou aqui o nosso material, presente da célula de Brasília, já fica o modelo para você seguir exemplo, e também é claro que presentes e ofertas são movidas pelo Eterno no coração das pessoas, mas me alegro pelo que vocês fizeram. Mais uma coleção da Mishnah na língua portuguesa que eu não tinha ainda, e recebi então aqui de presente, e a coleção que nós temos aqui em mão é a Nashim, que é composta de 7 tratados, né? E eu vou mostrar aqui para você. O primeiro tratado é Yevamot, que é um tratado sobre... trata das leis de Yubim, casamento leviriático, e fala sobre as cunhadas. Eu até estava brincando aqui, né? Olha só, o trabalhão é maior de todos. Para entender a cunhada, tem que ler todo esse livro aí, ó. Então, essa aí... Então é para entender essa questão aí das cunhadas, como relacionar, o que é Torá. Até nisso, queridos, é bem específico a Torá. Então a Mishnah, que é a Torá oral, vai explicar todos os detalhes. Depois nós temos aqui Ketubot, que são as escrituras de casamento, discute a Ketubá, contrato de casamento, os direitos e obrigações financeiras de um marido e uma esposa, e as leis relativas à virgindade e à perda dela. Tudo está aqui nesse tratado chamado Ketubot. O outro tratado aqui é o Nedarim. E Nedarim fala sobre votos. Detalha as leis sobre a tomada de votos, juramentos pessoais e as regras para anulação de votos, especialmente pelo marido ou pelo pai. Então, quando o pai faz um voto, ou o marido, então todo esse tratado aqui está explicando sobre isso. Tratado Nazir, que vem de nazireus, né? Detalha as leis relativas a um nazireu, uma pessoa que faz um voto especial para se abster de vinho, cortar o cabelo e ter contato com os mortos por um período determinado. Então, um tratado inteiro sobre essa parte aí, tudo explicando partes da Torá, né, queridos? A outra aqui é Nashim, Tratado Sotá. Nashim é o total, eu li o título dele aqui, né? Nashim é a coleção toda. O Tratado Sotá, então, fala de mulher suspeita. Aborda as leis do ritual para mulher suspeita de adultério. Bem como outras leis relacionadas a juramentos públicos e quebra de Aurum Habrit, a Arca da Aliança, né? A próxima aqui é Gittim. Por que eu estou mostrando? Porque nós estudamos já aqui
na Casa do Caminho a respeito da Mishnah. E agora estou mostrando os tratados. Elas existem, estão aqui. Ó. Essa aqui eu não tirei nem do plástico, chegou agora para mim. Então, o Gittin vai falar sobre documentos de divórcio. Todo esse tratado sobre divórcio, meu irmão, para você entender e tirar o jugo aí da vida das pessoas de lançar muitos no inferno por questões. Tem regulamentações na Torá para isso e precisam ser seguidos. Às vezes uma vida é mais destruída por permanecer casado, quando isso traz problemas na vida, do que o divórcio. Isso também se abre, como diz um ditado, né? Onde passa o boi, passa uma boiada. Daí o povo não entende e daí separa e vive separando. Então não é esse o processo. A Torá detalha como funciona. E a última aqui, o último tratado, é o tratado Kiddushin. Kiddushin é sobre noivado. Trata das leis de noivado, as formas legais de adquirir uma esposa, as leis gerais sobre linhagem e casamento. Tudo expresso na Torá, queridos, isso aqui. Então, o tratado, na verdade, é a Mishnah Nashim, com todos esses tratados aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tratados que nós acabamos de explicar. Então, muito feliz. Mais uma vez, gratidão à nossa célula em Brasília, a Poliana, que está junto conosco lá também, a mãe dela, a irmã Maria, por todo esse carinho e cuidado. E no nome de vocês, eu agradeço a todos que fazem parte aí da célula. Em breve estaremos juntos aqui em Sukkot. Vamos estar celebrando e nos alegrando juntos. Que Deus abençoe e prospere essa semente. E toda semente não só está trazendo bênção para a minha vida, mas está trazendo bênção para a vida de todos aqueles que vão estudar conosco. Vamos lá então, queridos. Estamos em Gênesis 1. Nós fomos até o slide 15, mas eu voltei um pouquinho aqui para nós começarmos de novo em Gênesis 1, 2. O estado inicial e o espírito divino. Nós vamos ler de novo aqui e vamos seguir aqui até onde nós conseguirmos manter um tempo aí com vocês para que seja produtivo e abençoador. A leitura então: a terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Já falamos aqui sobre esses elementos, né, que fazem parte da construção do eterno. Não é místico, é até místico, mas não é do misticismo ou algo criado pelas trevas. Pelo contrário, o eterno organizou todas essas coisas. Tohu vavohu, sem forma e vazia, descreve um estado de caos, desordem e vazio. Daí eu falei um pouquinho na aula passada sobre a interpretação do Gape, a teoria do Gape, né, que é um espaço entre um versículo e outro. Algumas teologias interpretam esse versículo como uma lacuna. Gape seria essa lacuna entre Gênesis 1:1 e 1:2. Acreditam que houve uma criação anterior que foi destruída, talvez por um julgamento divino sobre o pecado, resultando nesse estado caótico. Passagens como Isaías 34:11 e Jeremias 4:23-26 são citadas, bem como 2 Pedro 3, de 3 a 7. Então, dentro dessa ideia de Gape, aí, dessa lacuna, tem a ideia da queda de Satanás. E da terra mineral, que era criada antes e depois com a queda de Satanás, difere. Não estou aqui colocando crítica. Na verdade, há vamos dizer assim, um emaranhado, vamos falar assim, talvez seja a melhor expressão, de ensinos a respeito da escatologia, tanto da criação até o fim dos tempos, e que, de fato, pela distância da nossa identidade judaica, vamos dizer assim, das raízes de Sião, nós não temos essa compreensão total e não conseguimos explicar. Nós não podemos tirar também fora as contribuições de estudiosos que dedicaram sua vida para falar esses tempos. Mas nós temos que ver tudo aquilo que tem um apoio dentro da Torá oral para que possamos construir uma teoria mais fundamentada. Então hoje eu vou apenas lançar aqui as teorias e não vou aprofundar, porque isso aqui não é um curso de escatologia. Na verdade, nós estamos estudando uma paraxá.
Tá? Mas você vai lendo e vai tirando aí suas conclusões. A queda angelical. Essa teoria também é ligada à queda dos anjos, liderados por um querubim chamado Hillel, Lúcifer, Satanás, antes da criação do homem. Satanás é descrito como um assassino desde o princípio e o pai da mentira. Isso está lá em João 8,44 e 1 João 3,8. Embora a Bíblia não narre a queda angélica em Gênesis 1 e 2, ela é aludida em outros livros e a sua ocorrência antes do Éden é evidente pela presença da serpente Satanás em Gênesis 3. Então, o que explica aqui é que já houve alguma coisa para que essa serpente Satanás estivesse já lá no Éden, né? Então, não se preocupe que nós vamos aprofundar isso e trazer mais entendimento num curso de escatologia, né? Por enquanto, nós ficamos por esse movimento aqui de dar para vocês, lançar para vocês teorias que elucidam, né? E trazem para vocês um pouco de consciência mais profunda, né? O Espírito de Deus, Ruach Elohim, a palavra hebraica Ruach significa espírito, vento, sopro. Esse espírito é frequentemente associado ao espírito do Messias, que já está ativo na criação e que mais tarde repousaria sobre Yeshua. Então, vai falar aqui a respeito desse espírito, esse Ruach, esse vento. Gênesis 1, 3, 5, aqui no nosso slide 17, vocês podem acompanhar aí. A criação da luz. A leitura. Então disse Deus, seja luz, e se tornou luz. E Deus viu que a luz é boa, e Deus separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, dia 1. E aqui eu já tinha explicado para vocês também, né, que esse sentido de dia 1, diferenciando do primeiro, né? Então nós podemos avançar mais um pouco nesse sentido para não nos determos muito na explicação do cardinal e o ordinal, né? De saber que o dia 1 não quer dizer que foi o primeiro dia das coisas, mas foi o dia Rosh, né? Não o primeiro numa sequência, mas o momento em que as coisas foram feitas. E depois, a partir disso, segue uma numeração ordinal, porque houve uma sequência de fatos aludindo a essa criação. A luz aqui é interessante, se você estudar o contexto judaico dessa luz, é bem profunda, porque nós, quando pensamos em luz, nós pensamos o que está iluminando aqui, tem luzes aqui dentro do estúdio, mas não é essa luz que o Eterno está falando. Não é nem a luz do Sol, porque o Sol não tinha sido nem criado ainda. A dimensão da luz é um raio de luz que veio do próprio Eterno e que começou a manifestar luz na sua própria criação. Essa luz é entendida dentro da cultura judaica, inclusive como o próprio Mashiach. Então, da cultura judaica messiânica, que explica mais dentro desse lado mais místico. Então, essa luz é a intervenção divina da manifestação do Mashiach na criação. Parece complexo, mas precisa, depois você volta e acesse de novo o que eu estou falando, para ficar claro para você. Então, é muito mais profundo do que simplesmente uma luz. E se você começar a analisar todas essas questões, você vai aprender e vai ver até em Apocalipse. Nós vamos ver isso aí dentro de um curso de escatologia que nós estamos montando aí. Estou usando o termo escatologia porque não sei um outro termo judaico, né? Escatologia é grego, que é sobre o fim dos tempos. Nós vamos falar sobre o fim dos tempos. E nós vamos ver lá que o Mashiach é a lâmpada. Lá no final de Apocalipse vai dizer isso. A luz do Eterno e a sua lâmpada, que é o Cordeiro. Vai mostrar que o Cordeiro, que é o próprio Mashiach e Yeshua, ele é a luz. Por isso que ele diz, eu sou a luz do mundo. E depois você vai entender a parte, parece meio filosófica, e na teologia nós aprendíamos no seminário que era filosofia. Por que João escreveu o capítulo 1 daquela forma? Por causa que ele estava discutindo com os filósofos gregos. Não tem nada a ver com isso. Não é filosofia, anota aí. Não é filosofia que está escrito no capítulo 1 de João. Vamos usar a expressão aqui, é Cabalá pura. É o misticismo judaico. É a compreensão profunda das escrituras no nível Sod, que seria o sobrenatural.
dentro da fala mais evangélica. Então ele não está dizendo no princípio era o verbo, na verdade a gente aprende em grego lá que no princípio era o logos, e o logos não é o logos, ali não é logos que está escrito. Ali a expressão é Torá e Davar, que são duas expressões muito mais profundas dentro do pensamento judaico do que é o logos dentro do pensamento grego. Então, logos no pensamento grego, ele está relacionado a uma palavra e a uma ação. O davar, dentro do pensamento judaico, ele é um aspecto criativo do eterno. E a Torá é a manifestação, a materialização, vamos dizer assim, a escrita é o projeto antes da manifestação física das coisas. Então é muito mais profundo. Como eu disse, a Escola do Caminho é nível Peshat. Nós vamos entrar no nível Sod, como a gente entra na Davar Academy, por exemplo. Mas só para você entender aqui que essa luz é muito mais profunda do que aquilo que você aprendeu e que João, capítulo 1, não está falando de filosofia. Tá? Como nos foi ensinado, inclusive, dentro da academia teológica. Então disse Deus, seja luz, e se tornou luz. E viu Deus que a luz é boa, e Deus separou a luz das trevas, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite, e foi tarde de manhã, dia 1. A ordem divina, haja luz. Deus fala e a realidade se manifesta. Salmo 33:9 vai falar sobre isso. A luz primordial. Essa luz foi criada antes do sol e das estrelas, que só apareceriam no quarto dia. Isso sugere que não é a mesma luz física que conhecemos, mas uma luz primordial ou metafísica. Então, tá já voltando para essa ideia aí do Mashiach que nós estamos falando. Simbologia. O Rabino Shaul, Paulo, conecta essa luz, a luz que brilhou em nossos corações para o conhecimento de Deus, 2 Coríntios 4:6. Então, você já vê que é mais místico, é mais profundo. A luz messiânica, uma interpretação profunda presente em Midrashim antigos, vê a luz primordial como a luz do Messias. Acabei de falar. Ele foi a primeira coisa revelada na criação, separada, escondida das trevas, para ser revelada mais tarde através do Messias. E aí você vai ver que Paulo diz o mistério... sempre tem uma fala lá que o mistério de Deus era Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. Então, isso é um ensino teológico. O mistério de Deus, que estava oculto em Deus, era o Mashiach. Essa luz que foi separada das trevas. As trevas, quando você pensa aqui, você não pode olhar para as trevas como o lugar maligno. Deus faz separação das trevas, das coisas malignas, das coisas boas? Faz. Não num aspecto dualista, mas num aspecto de serviço. Deixa eu explicar melhor, para não ficar tão filosófico. O que é um aspecto dualista? O aspecto dualista é o que a religião nos ensinou. O cristianismo, inclusive, que dualismo sempre tem um bem e tem um mal. A polaridade das coisas, não que elas inexistam, mas elas não são reguladas por forças opostas. Escuta isso. Bem e mal não são forças opostas, são forças de equilíbrio. Imagine uma balança e nós temos aqui... vamos pegar esses dois livros aqui para você entender. Temos aqui uma balança. Deixa eu pegar aqui, eu estava falando antes, no início da aula, deixa eu pegar aqui o livrinho o livrinho da cunhada, né? Que é o livro mais complexo aqui, que explica sobre como tratar a cunhada. Tá? E essas são as duas forças, bem e mal. Elas coexistem e dualismo é que fala que os dois estão brigando para ver quem vai vencer no final. Isso é a visão dualista religiosa. A visão judaica e bíblica é que mal e bem existem para manter um equilíbrio. Certo? Deixa eu afastar aqui para fazer uma demonstração bem clara para você. Vamos ver se eu não faço muito bagunça. Para um pouquinho... Eu vou dar mais assim... Só para não dar problema aqui. Se eu mexer em alguma base, cai tudo. Esse é o desequilíbrio. Bem e mal, eles precisam ser equilibrados. Então, não é um dualismo de oposição. É um equilíbrio para que as coisas aconteçam. Porque se estiver equilibrado aqui, eu posso estabelecer, queridos, outras coisas em cima disso. E assim a gente vai construindo.
Aí você vai dizer, então a gente concorda com o misticismo, que é aquele negócio do yin e yang. Não, yin e yang está falando que todo bem tem um pouquinho de mal e todo mal tem um pouquinho de bem. Não é isso. Não é isso a visão judaica. A visão judaica não é dualista. Bem e mal formam um sistema de equilíbrio. Eles precisam estar em equilíbrio para quê? Para que as coisas possam ser construídas. O conhecimento do bem e do mal não é algo que seria oculto do ser humano. Porque quando Deus vê que o homem comeu do fruto proibido, ele vai dizer agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Só que em qual perspectiva que o homem conheceu o bem e o mal? Na perspectiva da desobediência. Olha isso, meu irmão. Anota o que eu estou te falando, porque tu não vai encontrar isso no Google nem na Escola Bíblica Dominical. Em que perspectiva? A perspectiva da desobediência. A perspectiva de fazer conforme a sua intenção. Aí o bem e o mal foi... A fruta não era para comer, não era um momento para comer. Alguns estudos judaicos, você não vai encontrar na Torá o que eu vou dizer agora. Mas interpretações, Andrash, que você pode fazer disso, fala que o conhecimento do bem e do mal ia ser mostrado ao homem quando? No tempo propício, após eles se alimentarem da árvore da vida. Porque quem tem vida, escuta, quem tem vida consegue equilibrar o bem e o mal. O que o Mashiach fez? Trouxe vida e vida em abundância, para que você se livre da inclinação para o mal, que é a parte mais forte, que desequilibrou no sistema da desobediência. O mal ficou mais forte. Vamos pensar aqui na espessura do livro, né? Por causa do pecado, o mal se tornou mais forte no ser humano do que o bem. Por isso que ele precisa do Mashiach para equilibrar novamente. Por causa da desobediência. Porque o salário do pecado é a morte. Então agora nós precisamos de Yeshua para equilibrar novamente as coisas. E a vida abundante que ele traz é uma vida que está acima do bem e do mal. É a vida plena nele. Porque acima dele está equilibrado. A árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, era para gerar um equilíbrio na criação. Para mostrar que sempre há opções. E a árvore da vida era para trazer vida a tal ponto que o homem não desequilibrasse o bem e o mal. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, quando ele come do bem e do mal, ele desequilibra tudo e não pode acessar a vida. A desobediência do homem fez com que ele conhecesse o bem e o mal antes de conhecer a vida. E por causa do conhecimento do bem e do mal, ele desequilibrou a sua vida e não teve mais acesso à vida. Isso eu sei que isso é poderoso e bem profundo. Até tá num nível aqui hard para quem está fazendo a Casa do Caminho e está chegando agora. Mas isso é importante você saber. Então agora, por que foi escondido então? Deus escondeu o Mashiach nesse período de separação de luz para mostrar assim, ó, em meio às trevas, que a palavra diz que para ele treva e luz são a mesma coisa, porque não há essa crise com Deus. Deus não entra em trevas, para ele luz e trevas são a mesma coisa, porque são tudo coisas criadas para equilíbrio do mundo. Mas dentro das trevas, ele ocultou o Mashiach. Como assim? Tu está dizendo que Jesus foi colocado dentro da... falar Jesus que é o popular que o pessoal conhece. Que Jesus foi colocado dentro do inferno, dentro das trevas, lá com o diabo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que trevas não é sempre símbolo de maldade. Trevas, nesse contexto, meu irmão. Nesse contexto aqui de início das coisas. Também trevas significa ocultamento. Anota aí. Trevas, tem trevas malignas, maldosas? Sim. E o poder das trevas, que Yeshua fala lá, que Satanás é o príncipe das trevas, príncipe desse mundo, né? Sim, esse é o maligno. Mas a palavra trevas, às vezes está falando de ocultamento. Porque a bênção, agora não me lembro se é bênção de Efraim, me perdoe agora porque não me vem na cabeça de quem que é, mas diz que ele receberia os tesouros das trevas. De como assim? Deus vai saquear o diabo para abençoar uma pessoa? Não. Ele está falando que os tesouros escondidos, o seio da madre, então era parte da bênção. Não me lembro agora de quem que era essa bênção aí, mas aqui, depende se achar, me ajuda aqui. Mas você está entendendo então como é profundo isso aqui? Mas é importante. Vamos lá então. Yom Echad, dia 1. A Torá não diz primeiro dia, mas dia 1. Yom Echad. Isso enfatiza a singularidade e unidade daquele dia, pois os outros dias ainda não existiam para estabelecer uma sequência ordinal.
Erev, tarde, e Boker, manhã. Erev, noite e tarde, e vem de uma raiz que pode significar mistura, caos, desordem. Boker, manhã, vem de uma raiz que significa ordenado e claro. Assim, o dia 1 representa a transição, escuta isso, anota aí, faz o print do slide, representa a transição do caos para a harmonia, da desordem para a ordem. Então, sempre Deus está fazendo isso, uma retificação de algo que está desorganizado para uma ordem, certo? Gênesis 6, 1, 6 a 13. A organização da criação. Esses versículos descrevem os atos de organização de Deus após a criação da luz. Aqui nós não temos, né, equipe, não ficou descrito quando que muda para a próxima... Não, mas não mudou ainda, está na primeira aliá, né? Tá, quando mudar para a segunda aliá, acho que vai estar escrito. Né? É que não está escrito porque eu não cheguei. Ainda agora que eu olhei que a gente está no 21, né? Já está quase 1 hora de aula e era para ter terminado toda semana passada, mas tudo bem. Isso, 25 daí muda a aliá, né? Obrigado, pessoal. Ó, segundo dia, então... Eu li aqui a organização da criação. Esses versículos descrevem os atos de organização de Deus após a criação da luz. Segundo dia, a expansão de Raquia, a separação das águas. Deus criou uma expansão, ou firmamento, Raquia, para separar águas abaixo, oceanos, e água acima, nuvens, e uma camada de água ao redor da terra. Aqui que está um detalhe, que dentro da visão judaica, por que se chama firmamento? Porque é algo físico, é como se fosse um domo, como se fosse uma redoma de vidro firme, que as águas ficam em cima. E embaixo, daí tem o céu que você conhece. Então fica meio complicado, os cientistas falam e um monte de gente explica, mas eu vou falar o que a Torá diz. Tem um firmamento, e esse firmamento não foi desfeito. Como não foi desfeito? Quando houve o dilúvio, caiu toda essa água. Da onde veio a água do dilúvio? Abriram-se as comportas do céu. Agora o que está dizendo? Que esses domos têm comportas, têm janelas, têm aberturas. Na hora que Deus quis derramar, estava o domo feito, ele abriu e deixou a água cair. E aí depois que parou o dilúvio, fechou. Tem água ao redor da terra. Tinha água. Essa água veio para dentro da terra, veio. Daí formou os oceanos como temos hoje. Essa terra dessa forma, assim. Tá, você vai dizer assim, mas já tinha água. Não, mas a água existia. Tudo foi criado por meio da água. Você vai ver lá a separação da porção seca e da água. No dilúvio, houve uma intensificação dessa água. E aí, você sabe que nosso planeta ele tem mais água do que terra. Tem mais partes tomadas por água do que terra, porque embaixo dos oceanos também tem terra. Né? Você sabe disso. Não é uma água que vai até o infinito. Agora, quando você começa a perceber essa estrutura, algumas concepções que nós aprendemos a vida toda, assim como as teológicas, as científicas também começam a desmoronar no nosso pensamento. Porque fica difícil de compreender algumas coisas. Mas também não como é que é a matéria que tinha até um curso lá, que a gente fala sobre isso. Cosmologia bíblica. Não é cosmologia bíblica. Nós estamos apenas numa paraxá. É que é tão poderoso o estudo dessa paraxá que a gente começa a perceber que tem muitos detalhes aqui que a gente não consegue absorver apenas em uma aula, vamos dizer assim, né? Significado. Essa capa de água superior é especulada como tendo criado um clima tropical global e protegendo a Terra, possivelmente explicando a longevidade humana pré-diluviana. Então, pré-diluviana havia uma longevidade absurda. E após o dilúvio, a vida começa a mudar. Um sentido é como se essa água conservasse a vida e o tempo por muito mais... por muito mais tempo fica redundante, mas você está entendendo, né? As pessoas tinham mais longevidade. A ausência da declaração era bom. Este é o único dia em que Deus não declara que era bom.
Uma interpretação rabínica é que a obra das águas não foi concluída até o terceiro dia. Ou talvez se aluda à instauração do reino das trevas nos ares celestiais após a queda angélica. Então tem uma teoria que diz que Deus disse que não era bom por causa dessa criação aí. Das hostes malignas. Terceiro dia, terra seca e vegetação. Reunião das águas e aparecimento da terra seca. As águas são reunidas em um só lugar e a terra seca aparece formando o que se acredita ter sido um único continente, a Pangeia. Tem uma teoria também, você vai estudar a Pangeia, que ela vai crescendo, vai rachando e vai se distanciando. Tá? Aí vai ter algumas pessoas que vão falar a respeito de Peleg, que quando foi dividida as tribos, os povos. Aí algumas pessoas teorizam, alguns teólogos, a respeito disso, e já estudei, já ensinei assim também, que foi a divisão da Pangeia ali, né? Só que a Pangeia científica, ela é um tempo antes do ser humano estar habitando a Terra. Então, há contrastes aqui, mas para você ver como é importante e como a Torá é explorada e você nem faz ideia. A Torá ela é explorada pela ciência, explorada por todas as ciências, vamos dizer assim no plural, que tentam explicar a lógica humana, inclusive filosofia. Só que ninguém dá o braço a torcer e na hora que encontra alguma coisa como fundamento, eles teorizam em cima da Bíblia, mas nunca dizem que é a Bíblia para não dar o braço a torcer. A pedra angular da terra. O Monte de Sião, ou Sião, é tradicionalmente visto como a pedra angular da terra, o local do Éden, e o futuro centro da redenção messiânica. Deus cria um lugar chamado Sião, e é o centro da terra. Quando tem esse processo de Pangeia, se você olhar no mapa, eu tenho essa figura, tinha num curso que eu dava, na questão da Pangeia, Jerusalém está no centro das coisas. E se Jerusalém está no centro, então ele é o centro da terra, e tem um versículo em Isaías, inclusive, que diz a respeito disso. Então, tudo começa dali de Sião, tudo sai de Sião e volta para Sião. Tá? Que é a pedra fundamental, a pedra angular. E quando você olha que a pedra cortada sem auxílio de mãos, que quebra a estátua de Nabucodonosor, que é uma parte escatológica também, ela vai, dá nos pés, destrói toda a estátua e se torna uma montanha. E ergue acima de todos os outros montes. Esse monte é Sião. E a pedra é o Machia. Então é bem profético e bem importante saber isso. Produção da vegetação. A terra produz vegetação, ervas que dão semente e árvores frutíferas que dão frutos segundo as suas espécies. Este ato não é uma criação, bará, mas uma organização da matéria-prima já criada. Bará é uma criação inicial. E aqui é mais um sentido de organização. Deus vê que era bom duas vezes. Como a obra das águas e da terra foi concluída nesses dias, Deus declara que era bom duas vezes, compensando a ausência dessa declaração no segundo dia. Essa primeira aliá nos oferece não apenas um relato da criação, mas uma introdução rica em significado teológico e profético, revelando o plano divino que se desdobraria através do Messias. É um convite a contemplar a ordem, o propósito e a sabedoria do Criador em cada detalhe. Vamos lá, segunda, essa era uma aliá grande, né? Agora segunda e terceira aliá. Estamos no 26. Continuamos nosso estudo da Parashá em Bereshit, focando agora na segunda aliá, Gênesis 1:14 a 23, e a terceira aliá, Gênesis 1:24 a 2:3. Tudo certo aí, equipe? Então, seguimos. Essas sessões detalham a criação dos luminares, das criaturas marinhas e aéreas e dos animais terrestres, e culminam na criação do homem e no estabelecimento do Shabat. Então, aqui um resumo do que essas duas aliás falam, né? Segunda aliá, a criação dos luminares e criaturas marinhas e aéreas. Gênesis 1:14 e 23. A segunda aliá é o segundo dia do estudo dessa Parashá de Bereshit. Lembrando que nós estamos apenas em Bereshit. Vamos explorar o quarto e o quinto dia da criação, observando os propósitos divinos e a diferenciação dos atos criativos de Deus.
O quarto dia, a criação dos luminares, Gênesis 1, 14 e 18. E Deus disse: haja luzes na expansão dos céus, para separar o dia da noite, e ser para sinais e para estações, e para dias e anos, e sejam eles como luzes na expansão dos céus, para iluminar a terra. E foi assim. E Deus fez as duas grandes luzes, e a luz maior para o domínio do dia, e a luz menor para o domínio da noite. Ele também fez as estrelas. O propósito divino para os luminares. Os 3 tipos de luzes, o Sol, a Lua e as estrelas, incluindo planetas, foram colocados nos céus com múltiplos propósitos. Printa esse slide e anota isso aqui. Separar o dia da noite, servir como sinais. Esses sinais aqui, a gente desdobra ele no contexto todo. Marcar as datas divinas, que é o Moedim, que são os encontros marcados do Eterno. Indicar dias, indicar anos, ser luminares na expansão dos céus e iluminar a terra. Olha quanta coisa que servem os luzeiros, né? As luzes, essa criação que o Eterno faz. Diferenciação nos verbos de criação. A Torá utiliza 3 verbos hebraicos distintos para descrever os atos de Deus na criação, refletindo diferentes níveis de ação. Bará, criou, significa existência a algo que não existia previamente. Exemplo, matéria, a alma biológica dos monstros marinhos, a alma superior do homem, que está registrado ali em Gênesis, nas referências abaixo. Assar é outro verbo, fez. Então, bará é criar como se fosse do zero, da inexistência. Assar, fez, significa levar a cabo, aperfeiçoar algo em seu estado ótimo, a partir de algo já existente. Então, é um outro verbo que tem aí que você precisa distinguir. Gênesis 1,16, Deus fez os luminares, pois o material já existia. Yatsar, formou ou modelou, refere-se a dar forma a algo já existente, como um oleiro modela o barro. Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Olha que interessante isso. Bará, do nada. Assar, aperfeiçoando o que já existia. E yatsar, modelar. Olha a diferença. Com essas 3 diferenças, você entende muitas coisas nesses capítulos iniciais do Gênesis. No quarto dia, Deus fez assar o sol, a lua e as estrelas, pois o material para a luz já existia desde o primeiro dia. O material dessa luz vem do próprio Mashiach. Isso também sugere que a Terra já estava girando em seu eixo. Essa parte aqui é de um comentário rabínico, tá? A Terra está girando em seu eixo. Medida do tempo e o calendário. Ele fez a lua para medir as estações. Salmo 104:19. O ano da Torá. Achei que era um título, vamos ler de novo. O ano da Torá é governado primeiramente pela lua e não pelo sol. Historicamente, há indícios de que o ano lunar e o ano solar eram ambos de 360 dias no início da criação. Para ajustar a diferença atual entre os anos lunar, aproximadamente 354,36, e o solar, aproximadamente 365,25 dias, o calendário judaico lunisolar adiciona um mês extra, Adar Bet, em 7 de cada ciclos de 19 anos, garantindo que as festas de Hashem, Pesach, Shavuot, Sukkot, as principais, sejam celebradas nas estações agrícolas corretas. Então, há diferenças dos 2 calendários, eles são unidos, por isso que o calendário judaico é lunisolar. O nosso é solar e tem um calendário lunar. Só que o calendário lunar, se não me engano, tem um país que segue o lunar. Aí, não sei se não é o islâmico, que eles seguem o calendário lunar. E o que acontece? Cada ano as festas vão girando em estações diferentes. Mas daí também sai do Moedim do Eterno. O solar, ele adapta, é o nosso gregoriano aqui,
também não fecham certinho. Então, luna e solar, a gente consegue organizar exatamente nos tempos determinados os encontros que o Eterno deu. O quinto dia, a criação das criaturas marinhas e aéreas. Leitura aqui. Deus criou os grandes monstros marinhos e cada ser vivente que se move, dos quais as águas se enchem de acordo com a sua espécie, e cada ave de acordo com a sua espécie. E Deus viu que era bom. Um ato de Bará, criação. Deus criou Bará, os grandes monstros marinhos. Este é segundo o uso do verbo Bará na narrativa da criação. Então ele pegou algo e criou do que não existia. O significado indica que após a criação da matéria-prima, Bará, 1.1, esta é a primeira vez que Deus cria um tipo novo de ser com vida biológica, Nefesh. Então é nesse texto aqui, a parte marinha é criado um novo ser. Nefesh, nesse momento, foi criada a Nefesh, alma dos seres biológicos. Behamot e dinossauros. Alguns interpretam grandes monstros marinhos, o Behamot, mencionado em Jó 40:19, como o primeiro dos caminhos de Deus, com referência a criaturas grandes como dinossauros. Embora haja referências em Jó, o próprio texto da Torá não oferece outras validações. As três instâncias de Bará na criação. Agora vamos explicar cada vez que algo foi criado do zero. A palavra Bará, criar, aparece apenas 3 vezes no relato da criação em Gênesis. Gênesis 1:1, a criação dos céus e da terra, a matéria. Gênesis 1:21, a criação dos grandes monstros marinhos e outros animais aquáticos e aéreos, alma biológica, Nefesh. E a criação do homem, alma superior, Neshama. Então, o corpo do homem foi formado com aquele outro verbo que é formar no aspecto de modelagem. Agora, a alma do homem foi criada do nada. Bará, que é essa existência, só que com uma alma superior. A terceira, Aliá, a criação dos animais terrestres, dos homens e o Shabat. Aqui a narrativa avança para o clímax da criação e estabelecimento padrão de trabalho e descanso. O sexto dia, animais terrestres e a criação do homem. Preste atenção que o homem foi criado só no sexto dia. E Deus disse: produz a terra seres viventes conforme sua espécie, gados, répteis e animais selvagens, cada um conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus fez os animais da terra de acordo com a sua espécie, e o gado de acordo com a sua espécie, e tudo que rasteja na terra de acordo com a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e exerça domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja na terra. Então Deus criou o homem à sua própria imagem, com a imagem de Deus ele criou, homem e mulher os criou. A criação dos animais terrestres, Gênesis 1, 24 e 25, Deus fez assar. Os animais terrestres não criou o Bará. Então os animais terrestres foram criados a partir de uma matéria já existente. Pois a alma biológica, Nefesh, já existia desde o quinto dia. Ele os aperfeiçoou a partir do material existente. A alma foi Bará. A matéria foi, no caso aqui, assar. Então, entendendo isso, ele aperfeiçoou, então, usando a alma que já tinha e pegou a matéria que já existia. A criação única do homem. O ato triplo da criação para o homem. Primeiro Deus formou, Netzar, o corpo humano do pó da terra. Em seguida, ele criou, Bará, a vida humana sendo soprado o fôlego da vida, Espírito de Deus, do próprio Deus, o sopro dele. Agora você entende por que nós não sopramos vela, por que isso quer dizer? Porque o sopro de vida que está em nós fala daquilo que é colocado em Deus, em nós. Essa é a terceira e última instância de Bará na narrativa da criação. Então Bará apareceu 3 vezes, nós já falamos aqui, céus e a terra, os animais marinhos e agora o homem. A última vez que Bará aparece. A alma do homem soprada. Deus cria, traz a existência do nada, vamos usar essa expressão do nada que é conhecida por vocês, mas soprando dele mesmo. Este ato de criação especial confere ao homem alma superior, Neshama.
não nefesh. A alma nefesh é a biológica, que os mesmos animais têm. Nós também temos, são 5 níveis da alma. Na escola da VAR, nós aprendemos sobre isso. São 5 níveis da alma. Mas nós recebemos uma alma superior, Neshama. Porque a Neshama é a alma que tem o contato com Deus. E o biológico é a alma que tem contato com o terreno. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, mas nós não somos corpo, alma e espírito. Eu ensinei muito sobre isso, mas não somos só isso. Isso é uma redução teológica para uma compreensão simples. Mas uma compreensão adequada fala dos 5 níveis da alma que o homem tem, que o próprio Deus criou. O ato da criação especial confere ao homem alma superior Neshama, distinguindo dos animais. A primeira respiração do homem foi o Espírito de Deus. A primeira respiração do homem foi o Espírito de Deus. Ele respira do próprio Eterno. Por isso que quando o som da tua respiração pronuncia o nome do Eterno. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. A consulta divina, o uso do plural façamos, gerou discussões na teologia. Midrash sugere que Deus consultou os anjos, não por necessidade, mas para ensinar a humildade ao homem, mostrando que mesmo o Criador consultou seus subordinados. Interpretação messiânica. A interpretação teologicamente mais profunda é que Hashem compartilha a criação do homem com sua palavra, seu filho Yeshua, que estava com ele desde a eternidade. Note que Gênesis 1:27 volta ao singular. Deus criou o homem, excluindo os anjos como co-criadores. Imagem, Tsalem, e semelhança, Demut. Tsalem, imagem, sombra, molde. Sugere uma forma ou modelo. Rashi, um intérprete da Torá, interpreta que o homem, um rabino, né, foi feito através de um molde feito por Deus e os anjos para o homem. Olha só, vou ler de novo. Rashi interpreta que o homem foi feito através de um molde feito por Deus e os seus anjos para o homem. Então, Deus fez com os anjos um molde. O homem foi criado à imagem de Deus, refletindo suas qualidades. Demut, semelhança, qualidade, refere-se às qualidades intelectuais e espirituais, como a capacidade de compreender e se iluminar, que são internas e refletem as qualidades de Deus em certa medida dos anjos. Adão como figura do Messias. O homem Adão foi criado de acordo com o plano do Messias, Romanos 5,14, que é o reflexo perfeito de Hashem, o homem original. Então aqui, se você quer entender sobre isso, nós temos um livro, que eu esqueci o título agora, mas que fala sobre Adão Kadmon, todo o princípio da criação. Não sei se é o Árvore da Vida, acho que é outro livro. Tem que pegar ele... Eu vou lembrar dele e colocar na próxima aula para vocês poderem olharem ali sobre essa explicação mais profunda. O homem foi criado para exercer domínio sobre a criação, peixes, aves, gado e répteis. Esse domínio é de administração e mordomia, refletindo o domínio do Criador e depende da sujeição do homem a Deus. Independência de Deus levou à ruína do homem. Homem e mulher os criou, Gênesis 1:27. A palavra hebraica Adam se refere ao primeiro ser humano, ou raça humana, um composto de masculino e feminino, não híbrido, composto na sua formação. Complementaridade. A mulher não foi criada separadamente, mas de uma parte do homem, mostrando que ambos se complementam para formar o ser humano completo. Gênesis 5:2. Zahar, macho, e Nekavá, fêmea, os criou e os abençoou e chamou Adão. Então olha só, ele já fez numa complementariedade macho e fêmea distintos, mas numa unidade, e chamou Adão. Por isso que a palavra Adão carrega o sentido também de humanidade, aonde nele estavam inclusos o macho e fêmea.
Identidade de gênero. A Torá estabelece diferenças claras entre homens e mulheres e proíbe ações que tentem eliminar essas diferenças, enfatizando a importância de cada um cumprir seu papel dado por Deus. Os primeiros mandamentos e a perfeição da criação. A primeira mitzvah, mandamentos, em Gênesis 1:28, sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra e a subjugai-a. Este é o primeiro dos 613 mandamentos da Torá. A multiplicação é obrigação para o homem, realizada por meio do pacto matrimonial e da procriação. Resistir a isso é resistir ao propósito original de Deus para a humanidade. Família. A família é o pilar fundamental da sociedade, abençoada por Deus. A palavra abençoar, barar, significa originalmente dobrar os joelhos e implica em conferir poder espiritual para resultados positivos. A dieta original, Gênesis 1, 29 a 30. Inicialmente, tanto homens quanto animais eram vegetarianos. A carne só foi permitida para o consumo humano após o dilúvio. O mundo foi criado sem violência na cadeia alimentar, diferente do que vemos hoje após a queda. Por que foi necessário comer carne? Porque o homem virou mal? Não, porque Deus percebeu que os nutrientes que estavam nas plantas antes do dilúvio, que era protegido por aquela camada de água ao redor do mundo, se perderam. A proteína que tinha nas plantas não era mais suficiente para que o homem pudesse sobreviver. Então teve que incluir animais na sua dieta. É bom você saber disso. Toda espécie de negação de comer carne, após essa ordenação de Deus, está contra o mandamento de Deus. Primeiro Deus deu plantas, sementes, frutas e folhas. Após a queda, incluiu carne na dieta. Falar contra isso, você está falando contra a Torá. Tá? Então cuidado com tem algumas coisas modernas aí. O vegetariano ainda come ovos, né? Que é um tipo de proteína, mas acho que é vegano que chama, que não come nada que vem do produto animal. Cuidado com isso, porque isso é um treinamento, porque a alimentação sintética já está sendo produzida, feito por impressoras. Então daqui a um tempo as pessoas não vão comer. Até tem uma propaganda, acho que eu vou compartilhar um dia desses aí. Meu Deus, a coisa está assim preparada. Com personagens, e não é inteligência artificial, é real. Personagens de Hollywood fazendo propaganda de comidas enlatadas, artificiais, e também incluindo na dieta vermes. Tá? Mas isso é um outro ponto aí para você entender. Está tudo sendo preparado para que você negligencie totalmente a Torá. Ausência de morte. Essa declaração implica que não havia morte na criação original. A morte que é inimiga só entrou no mundo por causa do pecado do homem. Romanos 5,12. Narrativa não linear da Torá. A Torá narra os eventos de forma circular ou espiral, não estritamente linear e cronológica. Exemplo, Gênesis 1,31 declara tudo muito bom, enquanto que Gênesis 2,18, fora dessa aliá, mas mencionado, diz que não era bom que o homem estivesse só. Isso mostra que Gênesis 2 é uma explicação mais detalhada e temática dos eventos do capítulo 1, e não uma sequência cronológica e rígida. Quem estuda conosco, já estudou aqui a Torá lá no início, que a gente falou sobre Bereshit, vai lembrar que a gente explica, né? Inclusive os 32 caminhos da criação, que são apresentados nos primeiros capítulos, e essa questão ele cria, ele forma, falando dos tipos de mundo, o mundo da formação, o mundo da emanação, o mundo da criação, e aí você consegue compreender. E dentro desses próprios verbos que nós estamos trabalhando aqui, quando Deus pega algo que já existe, que ele já criou, forma, molda, e aí a gente consegue perceber que não é uma linha cronológica, mas sim uma informação de fatos e detalhamentos dentro do corpo do texto. A mensagem escondida, Israel. Gênesis 1:31, 2a. Contando cada sétima letra a partir da última letra, Yud, em Gênesis 1:31, encontramos a palavra Israel. Isso sugere que Israel estava na mente de Deus ao concluir a obra da criação e ao estabelecer o Shabat. Olha isso, queridos, isso aqui é gematria. Israel estava na mente de Deus. Isso mostra para você que Israel não é uma invenção.
Jacó, Yaakov, teve o nome mudado para Israel. Por que o anjo deu o nome de Israel? Porque esse nome já estava manifestado na eternidade na mente do Criador. Israel já estava no propósito de Deus para ser o povo que ia receber a Torá, que ia habitar em Sião e que ia guardar o Shabat, sendo guardador da Torá até o fim dos tempos. Nada para Deus é por acaso aconteceu. De repente, assim, acho que eu vou inventar o povo, vou criar o tal de Israel. Vou pegar esse Jacó aqui, que segundo a teologia cristã quer dizer usurpador. Vou pegar o usurpador, e a gente já estudou que não tem nada a ver com isso. E aí eles assim, vamos ver se vai dar certo, vamos jogar aqui dentro. Daí ele joga. Às vezes Jesus videozinho, o pessoal brincando, que Deus brincando de temperar, né? Fazendo alguma coisa com o ser humano, vou botar um pouco disso, um pouco daquilo. De repente ele jogou assim, vamos fazer aqui um Israel. Não, querido, já está na mente de Deus. O sétimo dia, Shabat, Gênesis 2, de 1 a 3, leitura. Assim os céus e a terra e todas as suas hostes foram acabadas. E no sétimo dia, Deus completou a obra que havia feito. E no sétimo dia, ele cessou toda a obra que havia feito. Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele cessou de toda a obra que ele havia criado para fazer. Esse texto é sempre lido no Shabat, no final do Kiddush. Uma das bênçãos finais. A completude da criação. Deus completou sua obra no sétimo dia ao cessar suas atividades. O próprio ato de cessar, Shavat, é o que completa a criação, conferindo-lhe um propósito e um padrão. Shabat abençoado e santificado. Abençoado Barach, o sétimo dia recebeu uma bênção especial de Deus, diferente das bênçãos dadas aos seres vivos. Santificado, Lekadesh, significa separar. O Shabat foi separado dos outros dias para ser diferente e reservado para Hashem, como sua posse exclusiva. O que é santificado só deve ser usado para o propósito para o qual foi separado. Escuta isso. O que é santificado só deve ser usado para o propósito para o qual foi separado. Ah, mas eu faço do jeito que eu quero. O problema é seu. Mas se o Eterno separou com propósito, é melhor você fazer o que ele disse. Porque depois você vai ser cobrado por aquilo que você não fez. E se foi santificado para isso, e a palavra diz ser de santos porque eu sou santo, ele está dizendo assim, para você ser santo, você tem que aceitar a santidade que ele instituiu. Ser santo não é andar da forma que você quer e nem achar que você tem que ser obediente a Deus ou ser bonzinho ou comportado. Ser santo é se livrar do mal, vencer a Yetzer Hará e obedecer às santificações do Eterno. Inclusive, o seu calendário é santificação. A começar pelo dia 7º. Então, é muito mais profundo do que nós imaginamos. O significado de Shavat, cessar. A palavra Shabat vem de Shavat, que significa interrupção das atividades, cessação da produção e interrupção do trabalho. Não primariamente descanso por fadiga. Deus não se cansa. Dei um tapa aqui no microfone. Deus não se cansa. Isaías 40, 28. Portanto, o Shabat não foi instituído para que ele ou o homem em seu estado original se recuperasse da fadiga. Escuta isso. O propósito é um convite para o homem cessar de intervir na criação e dedicar-se de forma especial a Deus. O homem, como imitador de seu Pai Celestial, para de trabalhos criativos no Shabat. Ou seja, como nós temos essa característica de criar, o Shabat é para parar com isso. Você não quer dizer que você vai ter que descansar no aspecto de ficar deitado numa cama como se estivesse enfermo, ou não se movimentar. O legalismo da lei, mal interpretada pelos fariseus hipócritas no período de Jesus, trouxeram distinções que em nada se assemelhavam ao Shabat principal, trazendo mais fardos do que desfrute. Shabat é você parar de produzir, de criar, de inventar e se conectar com Deus para receber da fonte em que você tem a inteligência e sabedoria, para, durante 6 dias, produzir conforme a imagem do Eterno que Ele colocou em nós e a produtividade que Ele nos fez para ter. O Shabat foi o primeiro tipo de templo estabelecido por Deus, um templo sagrado, separado para relacionamento com o Criador. Então, enquanto que o templo de Jerusalém foi uma santificação
no físico, no espaço, o Shabat foi uma santificação no tempo. Ele ajuda o homem a reconhecer que não é dono supremo da criação, mas um mordomo sujeito a Deus. Shabat feito para o homem, Marcos 2, 27. O Shabat foi instituído logo após a criação do homem e antes da entrega da Torá no Sinai. A primeira experiência do homem após ser criado foi o Shabat de Deus. Isso indica que o Shabat é para toda a humanidade, não exclusivamente para o povo judeu. Isso aqui, queridos, é estudo rabínico. Isso aqui não é invenção da minha cabeça. É Torá oral. Mostrando para que... Até hoje tem judeus que vão dizer... Eu vou dizer assim para vocês. Não é porque é judeu que é perfeito, meu irmão. E eu também estou longe de ser perfeito. O que eu estou querendo ensinar para você aqui é que assim como tem uns cristãos, eu já fui um desses, tinha batista que achava que só entrava no céu o batista. No tempo que a gente acreditava que ia para o céu, a gente achava que só o batista ia para o céu. O presbiteriano, muitos deles até hoje acreditam que só eles vão para o céu. E tem muito judeu que só pensa que só eles vão para o céu também, não vão para o céu, não sei para onde que eles pensam que vão, mas eles falam mais sobre reino, só eles pensam que o reino é só para eles. Então tem que tomar cuidado, porque o ser humano, enquanto for ser humano, sempre ele vai ter defeitos nas suas conclusões. Isso indica que o Shabat é para toda a humanidade, não exclusivamente para o povo judeu. Não há base na escriturística para sua mudança de dia ou abolição. Agora, nisso eles têm razão e você tem que aprender. A criação de Adão e o Rosh Hashanah. Discussão rabínica. O Talmud registra um debate sobre o dia da criação de Adão. Rabino Yehoshua diz que foi no 6º dia do mês de Nissan, primavera. O Rabino Eliezer diz que foi no 1º dia do mês de Tisrei, outono, que se tornou o Rosh Hashanah, ano novo judaico. A visão do Rabino Eliezer prevaleceu, mas Êxodo 12:2 mudou o início do ano para o povo de Israel para Nissan, o mês da redenção. Então aqui, alguns falam que comemorar Rosh Hashanah é uma data pagã. Não é uma data pagã, é o ano da criação do homem. Mas espiritualmente, o primeiro dos meses não é Rosh Hashanah, é Nissan. Então nós falamos que é um ano cívico, ou civil, e o ano espiritual. Rosh Hashanah muda o calendário, mas em Nissan muda o mundo espiritual. Inclusive o novo ano já começa nele. Criado para fazer. Gênesis 2:3. Rashi e o Midrash interpretam isso como Deus antecipando o trabalho do 7º dia, realizando no 6º dia, o que se reflete na porção dobrada do maná no deserto para o Shabat. Essas, aliás, revelam a ordem divina e a sabedoria do Criador e o propósito singular da existência humana, culminando na dádiva do Shabat como um tempo de comunhão e reconhecimento da soberania de Deus. Amém, queridos? Vencemos Ariá 2 e 3. A próxima aula nós vamos estar entrando na Ariá número 4, que está aqui no próximo título da Parashá Bereshit. Muita informação, muita coisa importante. Eu recomendo que você escute novamente, que você pare, que você reflita, que você faça suas anotações. Não tenha pressa de aprender, mas não seja vagaroso no teu recebimento de Torá, porque o dia do Senhor está por chegar e é melhor que nós sejamos preparados para tudo aquilo que Ele tem para nós. Deixa eu orar com você. Nós estamos encerrando essa nossa aula, tão gostoso esse tempo, esse momento, e que o Eterno possa fazer com que cada palavra seja uma palavra viva no teu coração. Pai, em nome de Yeshua, nós te agradecemos por esse tempo, por cada um dos meus irmãos, por esse estudo tão rico, pela tua palavra, e que nós sejamos edificados nela, e que a cada dia cresça no nosso coração o desejo de te conhecer mais. Eu abençoo a cada um, em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.